Olá, meu nome é Maurício e o nome desse vídeo é Redes Neurais Convolucionais MNIST no Keras. O conteúdo desse vídeo, então, eu vou apresentar o que é o MNIST. Já adianto que são imagens, um dataset de imagens em preto e branco. Vou ensinar a importar esse dataset, explorar, pré-processar, normalizar os dados, que vai ser um conteúdo mais rápido. Uma coisa importante que é transformar os rótulos, em um one-hot encoded, que é o nosso Y. Criar o modelo, treinar o modelo e avaliar o modelo. Então, o MNIST é um dataset de imagens do tamanho 28 por 28, então é pequeno, tá? Então é possível de treinar no Google Colab e possivelmente também no teu computador. Em preto e branco, são imagens então com apenas um canal de cor. No próximo vídeo eu vou falar das imagens coloridas. Essas imagens são números de 0 a 9 escritos à mão, né? Então para o computador aprender a identificar a nossa escrita aí. São 60, ele já vem dividido, em 60 mil imagens para treinamento e 10 mil para teste. Ele já está incluso na instalação do Keras, tá? Então não precisa baixar o dataset, só precisa fazer a importação. Isso aqui representa, como são aí os números, de 0 a 9, e cada imagem, então cada dado seria uma imagem dessa em preto e branco. Então já estou aqui no Colab do Google, lembrando que a gente vai precisar, não testei 100, tá? Mas seria bom ligar o GPU, o acelerador, para fazer o treinamento mais rápido, tá? Então aqui é quando a gente liga, ele vai reconectar. Aqui já importei então pandas, NumPy, Matplotlib. E agora a gente vai importar o dataset, então. From TensorFlow.keras, então é uma importação do Keras. Existem os datasets. E aí a gente vai importar. Já aparece o MNIST, tá? E aqui no mesmo eu já vou atribuir a variáveis. Então a gente tem que escolher um par de variáveis para o treinamento e um par de variáveis para o teste. Então para o treinamento, xtrain e ytrain, tá? E aí um par de variáveis então para o teste. E aí isso daqui, essas variáveis vão receber então MNIST.load data. Então aqui ele já importa, é bem rápido, tá? Vamos ver então as imagens. Primeiro o xtrain, shape, para a gente ver o formato desse. Então no treinamento são 60 mil imagens de 28 por 28. Tá? Isso que representa esse formato. Vamos pegar uma imagem aqui de exemplo. Vou começar pegando aqui o 0. A primeira imagem, Então, a imagem então é uma matriz, 28 por 28, tá? Vamos ver, deixa eu tirar só isso daqui. Vamos ver num jeito melhor que a gente vamos dar um plot plt ponto image e im show. E aí a gente passa essa nossa imagem que a gente pegou ali. Então parece que é o número 5, Essa parte colorida aqui, galera, é do plot, tá? Do Matplotlib. Não, a imagem é preto e branco, daquele jeito que eu mostrei, O 5 seria em preto e em volta em branco, tá? Só para fazer um teste aqui, vamos pegar outra imagem aqui e ver. A 4,
parece um 9, né? Esse daqui. Tá. Vamos fazer então o pré-processamento dos dados, né? Então, só para mostrar aqui o Y de treinamento, ele está num formato, né, que é um array, né, um vetor com todos os labels, né? Então, a primeira imagem lá era um 5, né? A imagem 0, 1, 2, a imagem 2 é um 4. Tá? Então, a imagem 2 é um 4. Eu sei porque por causa da ordem aqui. E se a gente for ver o de teste, também está nesse formato. Então, esses rótulos, né, tanto para o treinamento quanto para o teste, são números inteiros. Tá? E a rede neural convolucional ela pode achar que esse é um problema de regressão, e não um problema de classificação. Por isso a gente vai identificar os rótulos, a gente vai mostrar para a nossa rede neural convolucional que esses rótulos são categóricos. Tá? Esse processo ele é conhecido como um one-hot encoded. Então, a gente transforma, né, em um one-hot encoded. E é bem facilitado isso pelo Keras. Então, vou mostrar como que a gente faz. A gente vai importar do TensorFlow.keras utils, tá? E aí a gente importa to categorial. Vamos só ver aqui o YTrain, o formato, né, dele. Então, são 60.000, é um vetor, né, é um de 60.000 números, tá? Vamos só pegar um exemplo de como usa esse categorical, e vamos passar então o categórico do train, vamos passar para essa variável example, para a gente poder olhar. Agora então a gente tem vários, é uma matriz, né? E cada linha vai ter vários zeros e um 1. Esse 1 representando então a classificação, né? Se a gente olha o shape, então agora são 60.000, vamos dizer assim, linhas, né, com 10 números. Então, eu sei, por exemplo, que o 2, como aqui é o 0, eu sei que o dado número 2, a imagem número 2, é um 0, tá? Olhando aqui esse one-hot encode. Então, por exemplo, se eu... Na verdade é 1, né? O primeiro é 0, aqui é 1. Então, vamos colocar 1 aqui. Vamos rodar isso aqui e vai vir aqui na imagem um 0. Tá? Então, isso aqui é um one-hot encoded. É assim. Tá? Lembra então que o 0, ele o primeiro era um número 5, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então é assim que é feito. Agora então a gente vai transformar. Vamos criar uma variável que seria o y categórico teste. E ele vai receber então o to categorial. Vamos passar o y-test, o y-test. E aí você vê que ali ele já consegue identificar que são 10 classes, tá? Mas para não ter problema, a gente pode passar como parâmetro o número de classes também. Está aqui o número de classes, são 10. Então a gente passa isso como parâmetro para ter certeza que vai dar tudo certo. E o y categorical train vai receber o to categorical. Vamos passar o y-train e
número de classes. Rodamos isso, então está tudo certo, a gente já verificou ali no exemplo como que funciona, tá? Agora a gente vai normalizar os dados, então a gente poderia utilizar, lembra aquele esquema do transform e do fit do sklearning, tá? Mas como a gente sabe que os números cada número vai de 0 até 255, é assim que funcionam os pixels, tá? Sendo que o 0 é o preto e o 255 o branco, a gente vai fazer de um jeito diferente. Então, a gente pode verificar que o máximo é o 255 e o mínimo é 0. Tá? A gente vai simplesmente pegar o xtrain, que a gente quer normalizar, vai receber ele mesmo e vamos dividir por 255. E aí ele vai ficar o máximo 1 e o mínimo 0, vai ficar de 0 a 1, igual a gente fazia com o sklearning. Tá? Vamos fazer isso também já com o teste. Divide por 255. E aí, quando a gente pega um exemplo do xtrain, pegar o primeiro número dele e olhar o max, vai dar 1. Tá? Um jeito aí que dá para normalizar com imagens, né? Sabendo que os pixels vão de 0 a 255. Tá? A imagem continua sendo reconhecida pelo plot aqui. Então vamos passar essa imagem aqui. Não altera, mesmo estando normalizada, ele consegue identificar aquele número 5 lá. As imagens preto e branco, elas possuem um canal apenas, tá? As imagens coloridas possuem 3 canais, que é naquele sistema RGB, Red, Green, Blue. Então, se a gente pegar o xtrain.shape, ele está dizendo que são 60.000 imagens, da largura 28, a altura 28. A gente precisa adicionar uma dimensão aqui, que é o número de canais para a nossa rede neural convolucional. Tá? Então, a gente vai fazer xtrain, recebe, xtrain, vamos dar um reshape, ok? A gente já aprendeu. E aí a gente vai passar, então, são 60.000 imagens, 28 por 28, com apenas um canal que é o preto e branco. Vamos fazer isso também para o xtest. Deixa eu dar uma copiar e colar. E aqui onde ficamos teste, só que o xtest não são 10.000 imagens, né? Não são 60.000, são 10.000 imagens. Feito o reshape, tá? Vamos conferir se está tudo ok para não dar problema lá e depois a gente não saber o que está acontecendo. 60.000, 28, 28, 1. xtest.shape deve dar 10.000, 28, 28, 1. Tudo ok, então. Agora vamos finalmente criar o nosso modelo de rede neural convolucional. Vamos importar. TensorFlow.keras.models. A gente importa sequential. Do TensorFlow.keras.layers, camadas, a gente importa então as camadas que a gente vai usar. A gente vai usar a camada inteiramente conectada ou densa lá no final. A gente vai
usar uma camada convolucional 2D e camada de pool, eu vou usar a max pool, né, o número máximo. E também uma camada chamada flatten, que eu vou explicar mais para frente para achatar os números. Importamos tudo isso. Então, vamos criar nossa variável do modelo, model. Isso que torna o Keras tão prático, né? A gente pode criar como sequencial e ir acrescentando então as camadas que a gente quer. Vamos adicionar uma camada convolucional primeiro, tá? E como os parâmetros, posso errar os parênteses. Então, como parâmetros a gente tem então o número de filtros, kernel size é as dimensões desse filtro, stride, o tanto que vai caminhar para o lado, né? O padding, então tudo isso eu falei na aula teórica, tá? O que eu vou escolher aqui? Então, eu vou escolher número de filtros. Vou escolher 32 filtros, tá? O número de filtros, que a gente escolhe deve ser proporcional à dificuldade do problema, né? Então, quanto mais complexa a imagem, mais difícil de classificar, mais filtros. Aqui, esse não é um problema complexo, vou escolher 32 filtros. É uma boa prática, né, que eu vejo o pessoal fazer, é usar as potências de 2, né? Então, vou usar 32. Kernel size, vou usar 4×4. E nessa primeira camada a gente precisa especificar o input shape. Que é aqui que a gente vai identificar então cada imagem, é aqui que a gente vai identificar os canais, né, de cores. Então cada imagem é 28×28 com um canal de cor. Deixa eu ver se está certo aqui os parênteses, está certo. Por isso que a gente precisou lá em cima acrescentar, né, no reshape, acrescentar o canal, porque a gente precisa colocar aqui na rede neural convolucional. E a função de ativação, que eu vou usar nas camadas ocultas, né, o relu. Vamos adicionar uma camada de pooling. Max Pool 2D. Também tem seus parâmetros, né? Tamanho, as dimensões dessa camada, stride, padding, tá? Na camada anterior eu não usei o padding, deixei o padrão, que ele acrescenta o padding, tá? E deixei o padrão do stride, que é 1×1, tá? Então quando você não coloca, ele aceita o padrão. Vamos então pool size. Vou utilizar um pool size de 2×2, que eu até acho que é o padrão, então não precisaria. Mas está aí uma camada de pooling. Essa é uma rede neural convolucional bem simples, tá? Então agora a gente vai usar, antes de você ir para as camadas densas, você tem que achatar as imagens. Então a gente usa o add flatten. Vamos adicionar então uma camada inteiramente conectada, né? Uma camada densa. Dense. Vamos colocar número de neurônios, vou colocar 128 neurônios, vou escolher
a função de ativação. Também com o relu. E aí agora a gente vai acrescentar a última camada de output, que é uma camada também densa, né? Só que o número de neurônios tem que ser um neurônio. Quando você tem 3 ou mais neurônios, 3 ou mais classes, você coloca o número, como aqui tem 10 classes, o número de classes, tá? E você utiliza a função de ativação, preguiça, que é o softmax, que eu expliquei já numa outra aula. Se você tem 2 classes, você usa, né, um neurônio só de saída, e aí usa o sigmoide. Agora a gente vai dar o model compile. Onde a gente vai escolher então nossa função de erro, que eu vou utilizar categorical cross entropy. Lá na documentação do Keras tem todas as funções de erro, tá? Então, cross entropy é uma função boa para calcular o erro, e como é um problema de classificação, categorical cross entropy. O optimizer, vou utilizar o Adam, e podemos, além de calcular o erro, podemos adicionar algumas métricas. Existe esse parâmetro, metrics, ou querer utilizar o accuracy. Vou deixar um link na descrição do vídeo, lá também para o Keras, mostrando todos os metrics que dá para utilizar. Então, se não tem nenhum erro aqui de digitação, vamos ver. Então, só corrigindo, em vez de filter, é filters. E aqui eu tinha colocado um parênteses aqui separando, não, né? Os parâmetros do Dance é 128, Activation, né? Igual aqui também, eu também tinha feito isso. Então é só corrigir isso, gente, que aí fica tudo ok aqui. Criamos o nosso modelo, tá? A gente pode dar nesse modelo um summary. Ele especifica tudo como está direitinho. Uma camada aqui convolucional, de max pooling, flat, dense, o tamanho aí dos output, o output shape, tanto de parâmetros. Vamos prevenir o overfitting, tá? Com aquela técnica que foi ensinado dos callbacks, né? Usando um early stopping. Então a gente importa aqui os callbacks, import early stopping. Embaixo já vou criar minha variável early stop, recebe early stopping. Vamos monitorar validation loss, né, o erro. E vamos colocar um patience de 2, não fazer muitos epochs após a identificação aí do overfit. Vamos treinar o modelo, então, model.fit. Vamos passar o xtrain. Lembra então que o nosso y é o i categorical train. Ok?
número de epochs. Vou utilizar 10 epochs, porque é fácil esse problema de resolver. Validation data. Então, é o nosso x-test. E, lembrando também, é o y-categorical test. Vamos então colocar nosso callback. É uma lista de callbacks, a gente vai passar uma lista com só um valor que é o nosso early stop, a nossa variável que a gente criou ali em cima. Tudo ok? Então vamos começar o treinamento. Eu volto quando estiver no final do treinamento. Terminou o treinamento, tá? Parou aqui no epoch 8, né? Chamou o callback lá, o nosso early stop. A gente vê que a acurácia ela vem alta tanto no treinamento quanto nos dados de validação desde lá do começo, né? É um problema fácil de se resolver. E quando a gente tem um problema de classificação, às vezes a gente não consegue identificar bem através do valor do erro, se está indo bem ou não. A acurácia ajuda melhor a gente ver isso. Só toma cuidado se for um problema que tiver classes número de dados, né, entre as classes muito diferente. Né? Aí é melhor, a gente precisa ficar de olho na matriz de confusão, é melhor para identificar o que está acontecendo. Vamos agora avaliar o nosso modelo, então. Vamos criar uma variável metrics do pandas data frame. Vamos pegar então do nosso model history.history. Vamos ver o que vem nesse metrics. Vai vir lá os erros mais o que a gente acrescentou, que é a acurácia, né? Erro e acurácia do treinamento, erro e acurácia da validação. Vamos dar um plot aqui no metrics. Mas aí vamos pegar a acurácia, né? Vou escrever certo aqui. Vamos passar uma lista então com a acurácia e com a acurácia da validação. Dá para copiar daqui, fica mais fácil. E aí a gente pode dar um plot. E a gente vê um erro. Pronto, melhor copiar lá para não errar o nome. Então a gente vê que desde o começo já a acurácia da validação está alta, deu uma variada, né? E a gente vê que começou baixa no treinamento, depois subiu. A partir de um certo momento começa a ter overfitting e a acurácia começa a diminuir. Por isso que a gente usou lá o early stop. Para ver bem, como a gente colocou lá para monitorar o erro, né? Melhor, dá para a gente ver bem aonde que entrou o early stop. Se a gente usar o loss, o erro do treinamento e o erro da validação, a gente vai ter um gráfico descendente, né? Vai diminuindo o erro. Então a gente vê aqui o erro do treinamento descendo, ele sempre vai descendo, mesmo quando começa o overfitting. Da validação, chegou aqui, o erro da validação começou a subir. Então aqui entrou o early stop, mas lá a gente colocou uma paciência de 2. Então aí ele rodou mais 2 epochs, né? E o erro subindo, ainda bem que parou, senão ia piorar. Certo? Vamos continuar avaliando nosso modelo usando um print model.metrics. Vamos pegar os nomes, né? Aqui fica interessante para mostrar também os nomes e abaixo os valores. Model.evaluate, passando x-test, o y-categorical test,
para não ficar aparecendo coisas a gente usa o verbose 0, tá? Se quisesse que aparecesse o verbose 1, a gente utilizaria. Erro aqui de novo, hoje tá difícil. Pronto, aí mostra assim, né? O valor do erro que deu no teste e a acurácia final, que também dá para ver aqui, né? É o último valor aqui do erro da validação e o último valor da acurácia da validação, certo? Vamos agora usar Classification Report e o Confusion Matrix, que é bem interessante em problemas de classificação, é do sklearn. Metrics. Import um Classification Report e Confusion Matrix. Vamos criar uma variável predictions, vai receber então no nosso model ponto. A gente utiliza predict classes, tá? Problema de classificação. Passamos o nosso x-test. Então, quase que pronto. Agora o que a gente tem que ver é que o nosso y categorical test está no formato diferente do nosso predictions, tá? Ele está naquele one hot encoded nesse formato e o predictions não está. A gente pede o predictions, né? Ele é um número 7 no one hot encoded, ele é representado assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então a gente não pode usar esse y categorical test aqui no nosso Classification Report e Confusion Matrix. Então a gente vai usar o i-test mesmo, y-test. Classification Report, a gente passa como parâmetro, então o nosso y-test e aí o nosso predictions. Então aqui nosso Classification Report, aqui as nossas 10 classes, né, a precisão, recall e F1 score, que depende da precisão e do recall. Sempre eu gosto mais da nossa matriz de confusão. Também passamos o y-test e o predictions. E aqui a nossa matriz de confusão. Então, lembrando que aqui nas colunas são as nossas classes verdadeiras, né? Seria o número 0, 1, 2, o 3, o 4. E nas linhas, o que a predição, né? O que nossa rede neural previu. Então, por exemplo, a gente vê, vamos ver um valor alto aqui, 19, né? Então aqui é o número 9, né? É a nossa classe número 9. Qual que foi a dificuldade, né? Por que errou tanto, né? Aqui são os acertos, né? Classe número 9, previsão 9. Vamos ver aqui, seria a previsão 0, 1, 2, 3, 4. Então faz sentido, né? O número 9 ele é parecido com o número 4. Então aqui foi onde ele mais errou. Na previsão do número 9, 19 vezes ele confundiu com o número 4. Por isso que a matriz de confusão é importante para a gente identificar onde está a dificuldade aí da nossa rede neural, num problema de classificação, sendo convolucional ou não. Tá? Vamos fingir que a gente está apresentando uma nova imagem. A gente faz o seguinte: vou pegar do teste, do x-teste, para pegar uma imagem. Vou pegar aquele número 5, tá? Vamos dar um shape
Então ele está nesse formato 28 por 28 por 1, que a gente transformou, que a gente acrescentou lá os canais de cores. Então para a gente dar um plot.show para mostrar, show não, né? Image show, para mostrar que o que é esse número novo. Vou dar um reshape de novo para 28, 28. Então quando a gente vai apresentar para o image show, tem que ser 28 por 28. Então pode ser que a nova imagem não venha assim, já vem assim, aí não precisaria fazer isso. Ah, desculpa, né? É do teste, não é do train. Então a gente está vendo que é um número 7, tá? Vamos então fazer o predict dessa nova, entre aspas aí, nova imagem, né? Predict classes, né? Vamos passar então esse novo, só que o formato que ele tem aqui que é importante, tá? Tem que ser naquele formato que a gente usa na rede neural convolucional, identificando o número de cores, né? Então, uma imagem número 1, uma imagem de tamanho 28 por 28 com um canal de cor que é preto e branco, certo? Então, sempre quando a gente for passar uma imagem nova, a gente tem que certificar que está no formato, que é o formato que a gente apresentou lá na nossa rede neural convolucional. Ok? Aqui em cima eu mostrei para dar o IMShow, o formato que tem que ser. E a previsão é um número 7, então ele acertou essa previsão. A gente já imaginava porque ele foi muito bem aqui nas métricas. Ok? Fico por aqui. No próximo vídeo, então, vou mostrar só a diferença aí para fazer isso com imagens coloridas. Um abraço.